Hoje vamos falar um pouquinho do parnasianismo. Vamos fazer aqui um breve histórico, um breve resumo, aliás, uma síntese sobre o contexto histórico, as características, a linguagem e a temática realista. Realista não, do parnasianismo, né? Então, vem comigo, vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico em que se situa, né, o parnasianismo. O parnasianismo ele aconteceu na segunda metade do século XX, né? Vamos relembrar que no mundo estavam acontecendo várias descobertas da ciência, as questões da Revolução Industrial, então estava acontecendo assim um boom de informações, de revoluções, de mudança. E aí, o que acontece no meio dessa situação toda? Surge aí o parnasianismo, que aconteceu, que foi construído, que foi ali projetado junto com o realismo e o naturalismo. Quem assistiu o vídeo aqui os vídeos aqui do canal falando sobre o realismo e o naturalismo, lembram que esses dois estilos literários, né, eles estavam ali juntinhos ali, e inclusive nós fizemos aqui uma análise das diferenças entre eles. E junto deles, a gente tem esse terceiro, que é o parnasianismo. Então é só para a gente se situar, para a gente entender em que momento da história que isso aconteceu. Mas, professora, por que isso é importante? Porque isso ajuda a gente a entender alguns aspectos da linguagem, da temática que são usados, ok? Bom, e quais são as características desse estilo? É o estilo dos poetas chamados de poetas da Torre de Marfim, né? São aqueles poetas que eles acreditam na arte pela arte. O que é acreditar na arte pela arte? Da beleza, né? do fazer artístico. Ele já é o suficiente para esse poeta, né? Para esses autores. Para eles não precisa mais, não tem que ter um motivo, não tem que ter uma razão, não tem que ter algo que os motive a fazer, senão o prazer da arte pela arte. Enquanto nós temos lá, né, no realismo, aquela análise psicológica dos personagens que são os representantes da sociedade. No naturalismo, quando a gente tem personagens que são chamados de personagens e suas patologias, que eu quero provar ali um aspecto científico, o parnasianismo não. Eles querem a arte pela arte. Eles querem ver a coisa bonita acontecer. Uma outra característica é a objetividade e impessoalidade. Eles eram bastante objetivos, eles tinham um foco bem centrado. E por que era impessoal? Era impessoal porque, não sei se vocês já estudaram, né, gêneros literários, gêneros no geral, o gênero lírico, né, que a poesia, o poema está dentro do gênero lírico, no geral, né, a gente tem ali como se fosse o personagem, né, da poesia, ele traz ali a sua carga emocional, afetiva, etc. e tal. Para os poetas do parnasianismo, isso não é importante, né? Esse sentimentalismo, essa situação, porque o foco deles é a arte. Por isso, esse é um dos motivos da impessoalidade, né? E a arte e as técnicas, né? As técnicas que trazem essa arte para a gente. Então, se eu quero focar na técnica e na arte, eu não devo focar no sujeito, percebe? Faz sentido, né? Por mais que a gente não concorde, faz sentido. Tem comparação da poesia com as artes plásticas, né? Tem alguns aspectos aqui, alguns poemas, aliás, desculpa, que quando a gente analisa, a gente verifica muito isso, principalmente com os artesãos, né? Tem um poema que fala que o poeta ele lima, né? Ele faz a referência ao trabalho ali do carpinteiro ou do artesão que vai pegar a madeira, limar, né? Vai tirando ali para poder construir, né? Uma outra característica que a gente traz, um outro aspecto, aliás, do parnasianismo que a gente vem trazer para discutir com vocês hoje, são os aspectos relacionados à linguagem do parnasianismo, né? A linguagem parnasianista, ela tem uma preocupação assim, gigantesca com a perfeição. Lembra que eu comecei a falar para vocês que eram considerados poetas da Torre de Marfim? Então, eram os caras, gente, simples assim, né? Eram os deuses da escrita, assim. Então, eles buscavam, assim, não é que eles buscavam, até mais do que isso, eles lutavam para manter o preciosismo linguístico. O que é isso, pelo amor de Deus, professor? Até a palavra para definir ela é complexa, né?
mas a intenção era exatamente essa mesmo, num nível muito erudito, muito sofisticado, né? Em que era proibido mesmo erros, né? Coloquialismo, informalidade, não, sem chance nenhuma, né? E aí essa preocupação com a perfeição da forma e a busca da palavra exata era também para um respeito, não só por conta de um respeito à norma culta, longe, né? O objetivo maior não era esse, mas era para dizer o seguinte, olha, a poesia é o melhor que tem, então tem que ser feito com o melhor e etc, 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 tá? E o uso das concepções sobre rima e ritmo considerados mais tradicionais, né? Por conta disso, eu não vou entrar em detalhes nesse aqui não, que eu já explico para vocês quando a gente vai falar da temática. A temática geralmente era voltada para a descrição, quer sejam de objetos, de paisagens, de cenas, das características físicas e sensuais da mulher e também da mitologia greco-latina. E quando eles fazem uma referência não às questões da temática da mitologia greco-latina também, a gente percebe, além dessa referência, a gente percebe muito claro, assim, né, esse retorno às questões tradicionais, às questões clássicas, né? A forma de poesia é a forma clássica e tradicional. A forma clássica da poesia é o soneto, né? Aquele poema que a gente tem 2 quartetos e 2 tercetos. O que é isso que você está falando, pelo amor de Deus? São estrofes com 4 versos, que são os quartetos, e estrofes com 3 versos, que são os tercetos. E aí tem uma métrica, né? O que é a métrica? É a quantidade de sílabas, não de sílaba da palavra, mas sílabas sonoras do verso. Eles têm a mesma métrica rítmica, quer dizer, tem o mesmo número de sílabas. Então, eles, além de não serem impessoais, de terem uma linguagem e assuntos impessoais, além de falar, né, de buscar palavras perfeitas, etc. e tal, de escrever objetos, tal, tudo isso era uma desculpa, gente, para focar em quê? O foco deles era o fazer poético. Esse aqui é o foco do parnasianismo. Por isso que eles eram chamados os poetas da Torre de Marfim. Marfim era uma coisa muito preciosa, luxuosa, erudita, clássica, que não é qualquer um que tem acesso. É para mais ou menos dizer o seguinte, nós somos os caras, nós somos a nata da nata. Então, quem está aqui, nós somos que topo de pirâmide, nós passamos do topo da pirâmide, né? Não tem isso não, nós somos até mais do que isso. Para estar aqui junto com a gente aqui, você tem que ralar muito, você tem que provar que você é bom, então você tem que conhecer do que é clássico, da origem, entendem o porquê dessas coisas todas? Não é frescura do cara que escreve, né? E eram poemas muito bons, né? Nós vamos disponibilizar aqui no canal a análise de um poema, vamos falar um pouquinho dos autores e das obras. Nesse vídeo especificamente, a gente vai falar basicamente sobre as características e um panorama geral, assim, de forma bem resumida. Mas o que precisa ficar claro para a gente aqui nesse mapa mental aí, interativo aí, que a gente tentou trazer para vocês, é o seguinte, que aconteceu, vamos recapitular aqui, aconteceu junto com o realismo e o naturalismo, mas não tratava de causas sociais, não tinha uma causa que os movia. A causa que os movia era escrever, era fazer poesia, né? A influência que eles têm do momento, do contexto histórico, né, que era as revoluções, as mudanças, era a razão e o objetivismo, tá? Aí sim, objetividade, razão, clareza no que vai fazer, tá bom? E aí eles trazem de novo, por que dessa linguagem tão rebuscada, tão clássica, tão pomposa, né? Para justamente enaltecer o fazer da poesia, tá certo? E aí tem referências à mitologia greco-latina. Por quê? Porque quem já estudou literatura, estudou gêneros, a origem, tal, a gente começou lá com os clássicos, né? E os clássicos, os poemas, os primeiros eram sonetos, e tinha toda uma preocupação com as rimas, com o ritmo, com a métrica, e esses poetas, eles trazem esse resgate, mas eles trazem esse resgate, né, com uma temática nova, apesar de ter referência
as mitologias greco-latinas aqui, né, a mitologia greco-latina, eles trazem a novidade de descrever objetos, paisagens, uma questão mais sensual da mulher, o que não era habitual, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o parnasianismo e não esqueçam, né, de assistir os outros vídeos que a gente vai falar um pouquinho sobre os autores e obras e vamos analisar um dos poemas um dos principais, né, se não o principal autor aqui do parnasianismo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!